Quais são os benefícios profissionais de completar esse curso? Vamos lá, benefícios. O aluno quer isso, né? Eu quero o retorno. Estou fazendo investimento, quero o retorno. Qual é o retorno que eu tenho, né? Vamos lá. Expandir ou aprimorar o conhecimento técnico a respeito das principais obras em solo. A CEG não quer expandir, ele quer ganhar dinheiro direto com isso. É uma coisa que eu fico um pouco triste, mas eu tento entender. Por que eu fico triste? Porque, por incrível que pareça, toda pós-graduação que a gente monta, o que normalmente agrega mais valor para o aluno, que ele vai utilizar isso direto e indiretamente para a vida dele toda, é a amplitude, a ampliação, melhor dizendo, de conhecimento que ele vai ter de, por exemplo, um bom senso, do tipo assim, o cara vai assim, olha, quero construir uma obra aqui na minha fazenda, eu vou fazer um talude, tá? Só que eu tenho solo X e Y. Que tipo de solo você me recomenda, hein? Aí você vai lá na fazenda do cara, multimilionário, e fala uma palavrinha mágica. Olha, esse solo A é muito melhor do que o solo B. Esse tipo de compreensão técnica faz toda a diferença pro profissional. E isso normalmente você adquire essa experiência com um curso forte como o nosso. Qualificar o profissional na elaboração e execução de obras de solo. Olha que legal destacar disso. A gente não forma só projetistas. A gente forma profissionais que sabem como executar aquela obra. Destaquem muito isso. Né? Visão técnica e ampla detalhista das boas práticas de engenharia de solo. O que significa dizer? É saber o que é mais apropriado ou menos apropriado para determinada aplicação. Olha, essa solução técnica para a sua demanda é melhor do que aquela outra. Você, você ter essa capacidade técnica de selecionar alternativas da melhor solução para uma obra. Vou dar um destaque sobre isso, tá, para vocês rapidamente, só para vocês terem uma ideia do quanto que isso é importante. Todo projeto de engenharia, seja qual ele for, incluindo, obviamente, com destaque aqui para obras de solo, tem algumas etapas de projeto. Tem a etapa que até comento que é o raciocínio do próprio curso, né? Tem as etapas de estudo, tem a etapa de concepção, tem a etapa de dimensionamento e tem a etapa de projeto. Eu estou falando dessa parte de, vamos dizer assim, do produto projeto final, né? Essa segunda etapa aqui que eu falei de concepção, essa para mim é, é o que diferencia um projetista top de um projetista qualquer de mercado. Por quê? Porque quando a gente fala de concepção, significa dizer é a etapa onde eu vou definir qual é a solução para aquele meu problema. Vou fazer uma associação à médica, porque fica mais didático para vocês, mas depois posso fazer uma associação de engenharia de obras de solo. Deus me livre e guarde, mas um médico constata em você um problema de saúde relativamente sério, um princípio de câncer. Aí ele vai, um médico qualquer ele fala assim: ah, não, você vai ter que fazer uma quimioterapia muito intensa para poder amenizar esse problema. Aí você vai no outro médico, ele fala assim: não, olha, existe o problema. Eu, pela minha experiência, já fiz vários cursos em Harvard, em vários, e vi que a ciência mostra para esse tipo de problema seu que fazer uma quimioterapia corre um risco de você potencializar a propagação dele para um outro órgão do seu corpo. Mas isso não. A minha experiência de solução é outra. É você fazer uma biópsia, vamos fazer uma biópsia, para estudar uma solução inovadora que provavelmente vai inibir o seu problema sem ter que fazer uma quimioterapia, porque pode gerar outro tipo de problema. Olha a diferença. Isso se chama concepção. Qual é a solução para o seu problema? Então, um projetista de solo, ele vai, ele vai, nessa visão técnica dele, definir na concepção qual é a melhor alternativa de solução para aquela demanda. Vou dar um exemplo disso, como eu comentei agora há pouco. Obra de contenção. Obra de contenção tem diversas soluções de obra de contenção. Qual é a melhor para aquela demanda daquela obra? Exemplo, como eu falei para vocês, obras de contenção em áreas urbanas, é muito comum você ter muito vizinho colado no terreno. Não é verdade? Comum. Comum.
Então, se você faz uma obra de contenção, onde eu falei para vocês que qualquer contenção ela tende a ceder, um pouquinho mais cede. Tem soluções em que obras de contenção cedem muito, tem outras que cedem pouco. Qual que você vai escolher, obviamente? Aquela que cede pouco. Porque aquela que cede pouco vai interferir menos no vizinho. É muito comum, se uma obra cede muito, né, a contenção cede muito, o vizinho começa a reclamar: olha, doutor, deixa eu falar uma coisa para você. Começou a faltar água na minha casa. E a Sanego falou que o fornecimento de água está normal. Aconteceu alguma coisa de errada aqui, que a sua obra está interferindo. Isso é muito comum de acontecer. Sabe por quê? Porque o solo do terreno do vizinho começa a se movimentar e as tubulações que estão enterradas, elas começam a vazar. Então, ou seja, então obras de contenção que cedem muito não é bom para a vizinhança.